começando essa live, onde hoje eu aqui representando a Vibe Mundial FM, eu vou entrevistar, vou bater um papo. Na verdade, nem é uma entrevista, né? A gente vai bater um papo super gostoso com Frankiewicz, xamã cientista que acabou de solicitar a entrada aqui nessa live. É com prazer que eu recebo o Sérgio aqui. Olá, Sérgio! Tudo bom, Samira? Eu tô bem, e você? Como Tudo bom, tá? caminhando sempre, não é? Isso mesmo. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, ótimo. Também estou te ouvindo bem, isso que é o mais importante. Você está em casa, você está na farmácia, no consultório? Eu estou no KVT-RD Institute, no laboratório. No laboratório, aqui a palavra era essa. Estou vendo ali atrás vários frasquinhos. Exatamente. São todos os filhos meus aqui, ó. Tudo desenvolvido verdade. aqui no laboratório, A gente vai falar um pouquinho desse projeto aqui também, né, Sérgio? Eu adoro bater um papo com o Sérgio aqui, que está com a gente. Você voltou para a rádio em 2018, né, Sérgio? Foi mesmo. Foi em 2018. Aliás, a rádio é a minha paixão, né? Que bom, Antes hein? Mundial e depois agora Vibe Mundial, minha paixão. Nossa, minha paixão. Aliás, vocês são minha família, né? Vocês sabem disso. Faz parte, né, Sérgio? Eu acho que é isso que faz com que essa interatividade, esse contato semanal, é isso que faz da gente, dos relacionamentos serem mais, né? Os relacionamentos, eles ficam mais calorosos e verdadeiros, né? Sem dúvida, porque a voz, a comunicação, é aquela energia que vai entrando, penetrando, né? É tão bom ouvir. Aliás, a gente precisa tanto melhorar o ouvir na vida, não é? Ouvir, e agora a gente está tendo muito exercício quanto a isso, né? É verdade. Está trabalhando muito, Sérgio, nessa quarentena? Bastante. Você sabe que mais ainda do que antes. Ainda do que antes. Porque são os atendimentos, é o laboratório com todas as pesquisas, desenvolvimento de novos produtos. Aí vai, né? Curso, palestra. Nossa, é um universo gigantesco, mas é de amor. É muito bom. É uma coisa muito sagrada, bela, importante. E fazendo um pouco, né, dessa parte nossa, de cada um de nós, para a vida, né? Para as outras pessoas, para a vida. Que, no final, o primeiro que recebe somos nós, né? Com tudo isso, com todo esse carinho, com todo esse amor, né? Exatamente, eu também acredito nisso, viu? Você trabalha com a área da saúde, mas você também vem de um contato muito forte com a natureza. O xamanismo, né, fez essa junção. Eu posso dizer que, através do xamanismo, você pôde unir essas duas paixões? Foi exatamente isso, porque o início da minha história é dentro do conhecimento milenar, dentro do xamanismo, dentro de uma tradição chamada Tubacuaçu, né? Do qual hoje eu sou liderança espiritual dela. Então, aqui no Brasil, liderança espiritual é conhecido como pajé. Então, eu sou um paié, né? Na verdade, é um rami. Rami significa o ancião da tradição Tubacuaçu. O principal caminho da tradição Tubacuaçu é entender a natureza, perceber que a natureza ensina e aplicar isso na existência. Então, nós vivemos e somos extensões da natureza. Nós não somos mais fortes que ela, não somos mais poderosos, não conseguimos controlá-la, nós somos extensões dela. E quanto mais entendermos como ela caminha, mais a gente consegue entender essas leis naturais. E isso chegou a um ponto que eu comecei a levar a sabedoria tradicional para o meio acadêmico para duas coisas: confrontar e valorizar. Porque esse meio tradicional, ele envolve muito plantas, o conhecimento de plantas, de natureza. E, na verdade, nós brasileiros temos uma riqueza gigantesca de flora, de um valor inestimável, mas pouco entendido e mal explorado.
Então, Verdade. pouco entendido porque não se tem pesquisas, não se tem... As universidades que realizam pesquisas, muitas delas por duas questões. Uma, acaba aquela pesquisa ficando engavetada, se termina a pesquisa e a pesquisa vira um papel numa estante. E a segunda questão, aqui no nosso Brasil, né? E a segunda questão é a falta de recursos. Porque o que se aplica na ciência no Brasil? Nós estamos sofrendo muitos impactos hoje, atualmente, com a pandemia, com a Covid, exatamente por essa falta de consciência, de estrutura, de apoio à pesquisa. E aqui no Brasil tem pesquisadores maravilhosos, mas acaba nisso, né? Então, eu comecei a levar esse conhecimento para a área científica e comecei a desenvolver projetos envolvendo o quê? O reconhecimento da natureza e dessas substâncias pouco exploradas, pouco pesquisadas, como, por exemplo, cipó da Mata Atlântica, determinados tipos de capim. Então, eu encontrei e desenvolvi e isolei moléculas de ativos naturais, que são das plantas, desconhecidas. Então, eu tenho, por exemplo, um cosmético que eu tenho uma patente, que é um anti-age, que tem lá uma molécula, aliás, são 3 moléculas que as pessoas até agora, né, até antes da minha pesquisa, não tinham conhecimento dessas moléculas. Então, eu trabalhei com esforço próprio, né, não tive apoio de meios, eu trabalhei com esforço próprio para fundar o Instituto KVT, que é o KVT-RD Institute, que é uma empresa privada de pesquisa e desenvolvimento. Né? Quando nós entramos em contato com a Anvisa, nós fomos considerados pela Anvisa como o primeiro instituto privado de pesquisa nessa área. Privado, né? Então, nós acabamos ganhando reconhecimento por esse fator, porque foi o primeiro nesse sentido. Agora, na Alemanha, Estados Unidos, em Israel, existem várias instituições assim, mas no Brasil não. Então, eu entrei bem num ponto que necessitava e continuo com esse trabalho. Fora o trabalho clínico, né? O trabalho, porque a área farmacêutica, ela tem a farmácia clínica. E eu atuo com farmácia clínica. Então, eu atendo pacientes, faço prescrição. Porque o farmacêutico, ele é o quê? Ele é aquele que aprende a entender medicamentos, aprende a usar medicamentos, a ensinar como usa os medicamentos e a fazer medicamentos, a produzir medicamentos. Aqui no Brasil se tem a noção que o farmacêutico é aquele que só fica na farmácia. Farmácia é um ambiente de saúde, mas não é só na farmácia. Entendeu? O farmacêutico, ele aprende exatamente a desenvolver os medicamentos. E é por essa área, ligado à natureza, às plantas, que eu caminhei. Então, eu fiquei um tempão produzindo material, desenvolvimento para empresas, indústrias da área farmacêutica, cosmética, veterinária e tudo mais. Só que chegou um momento que eu observei que havia muita distorção. E aí eu falei, chega, eu vou fazer também marcas minha, que eu posso levar aquilo que é real para as pessoas, para o consumidor, para a pessoa que necessita. Aí começou toda essa história também dessa marca que é de Puan. Exatamente. Que significa cura de dentro para fora. De Puan é de dentro para fora? É cura de dentro para fora. Em Abanhaém-Caá, que é a língua da tradição tubacuaçu. Olha só. O Sérgio Prankiewicz, para quem não sabe, é o Rami Xanaitá. Isso, Rami Xanaitá. O xamanismo, você é Rami Xanaitá, né? Então, até para situar as pessoas, da onde vem todo esse teu conhecimento da natureza, fitoterápico. Aí eu posso dizer que os seus produtos também são veganos? São. Tem muitos. São veganos, não utiliza química pesada, são todos registrados, né, diante a Anvisa, a Vigilância Sanitária, tudo nesse caminho, sempre natural, sempre propondo mesmo essa aproximação das pessoas com o potencial que a natureza tem, né?
Sim. Você tem um curso com a gente, com o site, né, os nossos cursos online. Quem entrar no vibemundialfm.com.br/cursos, tem lá um curso num preço excepcional, que é um curso de detox. Quando eu falo em detox, eu estou falando de uma desintoxicação na parte de dentro do meu organismo, né? Isso. Esse tratamento que você está dando o curso, mas isso também é um tratamento que você orienta. Sim. Né? Então... Fala um pouquinho desse trabalho e da importância da gente se preocupar, principalmente em momentos onde a gente passa por estresse e acaba abusando até emocionalmente e mentalmente, e com isso provavelmente o meu corpo também é afetado, né, dessas emoções e desses pensamentos, fora o que eu consumo como alimento, o ar que eu respiro, né? Eu quero que você fale um pouquinho desse processo de detox pra gente, desse trabalho. E outra coisa interessante, eu lembro de uma outra entrevista que a gente fez, aí foi entrevista mesmo aqui na rádio, eu tô na rádio. Você, no teu curso presencial, você inclusive leva as pessoas para conhecer o laboratório, né? Isso mesmo. Fala Exatamente. Dessa importância. Então, o primeiro entendimento que a palavra detox, atualmente ela é muito conhecida, né? Mas a detox, o termo técnico disso é destoxificação. Destoxificação. Não é detoxificação. Não, é destoxificação. Tá. O efeito é natural, ou seja, o nosso organismo já produz isto. O nosso organismo ele tem um sistema que busca tudo aquilo que entra tóxico nele, transformar em não tóxico. Existem 2 pontos no sistema orgânico que realiza isso. Um é o fígado, o principal. O principal é o fígado. O segundo, um pouco menos, é a região intestinal. Então, o fígado faz o quê? O fígado é um órgão muito vascularizado, tudo passa por ele, e tudo que nós nos alimentamos, todo o contato que nós colocamos para dentro do nosso corpo, qualquer elemento que for, ele tem algo tóxico. Ou pelas próprias reações bioquímicas do nosso organismo, quando aquela substância entra em contato com o nosso organismo, ou já vem uma substância ali que se destaca e tem um princípio tóxico, de toxicidade. Quando passa no fígado, o fígado pega aquele elemento e procura inicialmente transformar o mais solúvel em água possível. Ele muda a molécula por várias reações bioquímicas, que é a química natural do nosso corpo, por várias reações, ele busca transformar a molécula em mais polar. Quando ele consegue fazer isso, essa substância ela vai para os rins e depois sai na urina. Acabou, fez a excreção, fez o processo da destoxificação natural. Se é um elemento muito gorduroso, ele precisa de apoio. Aí o fígado, como é um sistema, ele começa a chamar o trabalho do pâncreas. Pâncreas, me ajuda, me ajuda. Aí o pâncreas manda enzimas pancreáticas, que se reúne ali, aquele meio mais gorduroso, oleoso, e por sua vez, depois vai para as fezes. Só que o fígado não faz isso de uma vez só. Ele passa, pega um pouquinho, faz, joga de novo no sistema, faz, joga de novo no sistema e vai fazendo isso. É como um medicamento. O medicamento funciona do mesmo jeito. Por que o medicamento ele tem um tempo de efeito? Porque a gente toma ele, aí ele vai circulando, vai fazendo o efeito, vai lá no sítio de ação, que é a região onde ele precisa atuar, mas ele vai passando no sistema, vai passando pelo fígado e vai fazendo esse processo chamado biotransformação, de transformação, que tem 3 fases esse processo. É bem assim, ele é muito complexo esse processo. Tem várias reações que ocorrem ali. E ele vai fazendo, vai tirando do organismo até que o efeito do medicamento não tem mais. Aí precisa ser o quê? Tomar o medicamento novamente para continuar o processo de efeito. Então no medicamento a gente fala que tem meia vida.
Mas para tudo é assim, o nosso organismo funciona. Esse é um meio natural. O intestino é a mesma coisa. O intestino ele também faz o processo menor e menor, só 30% do processo de tirar o que é tóxico do organismo. Porém, o intestino ele sofre muitos impactos com aquilo que é tóxico. Então, qualquer alimento que seja, que passe pelo estômago e que o ácido clorídrico esteja em excesso ou em baixa, aquele alimento já fica mais viscoso, pesado. Ele não consegue ser quebrado direito. Quando ele vai para o intestino, ele abala as células das vilosidades do intestino, que são chamadas células de Panet, que estão ligadas com o sistema nervoso central e estão ligadas com o sistema imunológico e estão ligadas com o sistema hormonal. Ou seja, o impacto que tem ali atinge esses 3 sistemas. Entendeu? Olha que incrível. Se aquela região estiver tóxica, como que ela fica tóxica? A gente pensa num aquário, né? A gente tem um aquário, pensou no aquário, coloca água. Tem a água, coloca um peixe. Colocou o peixe no aquário, dá alimento para o peixe. O peixinho vai lá, o peixe é a célula, o aquário é o intestino. O peixinho vai lá, come o alimento, o nutriente, só que fica resíduos de nutriente na água. E o próprio sistema do peixe faz as fezes. Então vai resíduo das fezes na água ali. Aí a gente deixa 1, 2 semanas, o peixe morre. Você está entendendo? Então esse é o meio tóxico. Então, desde quando a gente nasce, se não existe processos de detoxificação que auxiliem a região intestinal e que apoie para o fígado não entrar em fadiga, a gente tem acúmulo de sujeira, de biofilme, desde quando éramos criança. Você entendeu como que é o negócio? Uau! Esse é o efeito de detoxificação, que a gente precisa ajudar o organismo a funcionar e não entrar em fadiga. Porque ele entrou em fadiga, começa a aparecer inflamações, uma coisa chamada estresse oxidativo, que é onde as reações bioquímicas começam a ficar todas embaralhadas, começa a produzir muito excesso de radical livre, acelera o envelhecimento. Então a gente pode notar envelhecimento acelerado nas pessoas por esse efeito de toxicidade, de elementos tóxicos que não são limpos. E aí é onde entra o real efeito detox. Então, Sérgio, principalmente, eu vou sendo inflamada por toda uma vida. Se eu não faço nenhum procedimento de detox no meu organismo, eu estou alimentando as minhas células não com coisas saudáveis, mas com essa toxicidade. Exatamente. Isso passa para o meio sanguíneo, acelera a cascata inflamatória, ativa genes, porque aí é outra especialidade minha, nutrigenômica, né? Ativa genes que estavam lá quietinhos, que não iam causar câncer, que não iam causar efeito de Alzheimer, que não iam causar uma doença pior, mas como ativa, porque o meio não é suficiente para equilibrar, aí a coisa começa a acontecer, as doenças começam a aparecer. Então aí vai passando a idade, a resistência vai diminuindo, vai caindo a hidratação, o organismo vai ficando mais ácido e, por sua vez, as doenças vão aparecendo como um todo. E aí, quando a pessoa vê... E automaticamente o meu sistema imunológico também não está eficiente. Isso, exatamente. A questão é que tudo isso, quando a gente fala sistema, a gente não está falando de uma coisa, a gente está falando de vários órgãos e vários meios que trabalham para aquilo funcionar. O sistema imune, ele depende, hoje é chamado de sistema imune, antigamente é chamado de sistema imunológico. Hoje, o sistema imune, ele depende de que o meio não esteja tóxico e de que outros órgãos não entrem em fadiga. Porque se entrar em fadiga, nós não temos sistema imunológico bom. Não adianta você lotar de coisa no seu organismo, que você fala assim, eu vou tomar tal vitamina, eu vou tomar tal coisa, eu vou tomar isso, vou tomar aquilo, vou ficar com o sistema imune forte. Não adianta, porque existe uma coisa anterior. Entendeu como que é? Se não tiver, precisa se livrar. Porque senão não faz efeito. Aliás, tem pessoas... Primeiro eu
Primeiro eu limpo Isso. esse organismo, Isso. para depois eu dar o alimento correto para ele trabalhar direito. Isso. Exatamente, porque senão não tem nem absorção direito. Tem muitas pessoas que, por exemplo, são carentes de vitamina D, né? Exato. Principal D3. E tem outros também, outras situações de magnésio, que é um mineral, etc. Mas de vitamina, ou mesmo B, né? Ah, eu tô com anemia, tal, B não tá pegando, poxa vida, eu tomei tanto. Por que disso? Porque não tem absorção. Porque o meio, ele tem um biofilme, tá tão sujo, tá tão tóxico o meio, que ali não há como absorver o nutriente, não há como absorver a vitamina direito. Então a pessoa recebe uma carga, mas a resposta dela é mínima em relação àquilo que ela recebeu de vitamina, de mineral, ou de um alimento, né, que poderia auxiliá-la. Então essa é uma questão muito séria. Por isso que eu foquei muito nisso. E tem trabalhado muito com isso. Isso atinge crianças também, né? Porque a gente tem ouvido falar de crianças que estão com déficit de vitamina D e crianças, inclusive, com colesterol. Isso, exatamente. Diabetes, exatamente. Você vê a situação como que é. E tem uma outra pesquisa, aliás, a John Hopkins fez essa pesquisa, a Harvard fez essa pesquisa, Israel fez essa pesquisa, que é uma pesquisa em relação às bactérias que nós temos no intestino. Então, nós temos várias cepas de bactérias no intestino, dentre elas aquelas que são probióticos, que vão favorecer a absorção dos nutrientes, aquelas que são as patógenas, em menor quantidade que as probióticos, mas todos nós temos, e isso seria o equilíbrio, porque senão a gente não tem imunidade inata, que é uma imunidade importante para nós. E nós temos ali uma outra classe de bactérias chamadas comensais, que elas se alimentam de tudo. O que acontece? Essas bactérias, quando as patógenas aumentam de quantidade, já existe um desequilíbrio na microbiota intestinal. Já começa o desequilíbrio. A pessoa começa a ter azia, má digestão, gastrite, e aí vai. Aí isso afeta o sono, entendeu? Ela já não consegue dormir direito, ela começa a sentir tontura durante o dia, ela começa a sentir estafa. Aí se ela é propensa a diabetes, piora a diabetes. Se ela é propensa a hipertensão, aparece a hipertensão. E é o desequilíbrio das bactérias. O que acontece? Essas bactérias em excesso patógenas, elas produzem até desequilíbrio no nosso peso. Então foi feita uma pesquisa que foi pego. Primeiro começou-se em ratos, depois se fez em humanos. Pego bactérias de um ratinho que era obeso e foi dado para com problemas de saúde o ratinho. E foi dado essas bactérias para um ratinho que não tinha nada, era magrinho, certinho, bem cuidado, tal. Depois de um mês, isso é pesquisa séria, depois de um mês o ratinho começou a ter os mesmos problemas que o rato anterior. Nossa! E depois começaram a fazer esses testes em humanos. Então, para você ver como é sério a coisa. Entendeu? Como é sério esse ponto. Até em relação... Exatamente, exatamente. Vira um efeito cascata. Exatamente. Então, hoje se sabe, por exemplo, que quando uma pessoa tem diabetes, quando a pessoa está com hipertensão ou um problema de saúde, a gente pode tratar também com probióticos adequados. Equilibra a flora intestinal, porque aí vai dar mais absorção do que ela está tomando para tratamento, melhor absorção de vitaminas, minerais e o que for, até substâncias de plantas, como eu aplico, e também vai equilibrar e não deixar que esses fatores genéticos venham a dar o efeito do sintoma e, por sua vez, da doença, a doença aparecer. Então, tudo isso está interligado. Quando a gente fala de saúde, né, a saúde é muito ampla. Só do corpo físico, veja quantas coisas a gente falou. Né? Pois é, a gente falou de fígado. Então, a gente falou de fígado, a gente falou, né, de intestino, de estômago, de bactérias no intestino, quer dizer, está tudo interligado. Por isso que a tradição milenar me ensinou a entender a vida como um elossistema, que não são todos iguais, mas que um fortalece o outro, um apoia o outro.
E se a gente não fazer esse complemento, não entender esse complemento, a coisa não funciona bem. Como, por exemplo, na saúde física. Você vê a imunidade, ela cai. Então, nós estamos numa situação assim, está se pesquisando vários medicamentos, está se pesquisando, está se trabalhando na vacina. A vacina demora, não tem jeito. Por mais que se corra, não tem jeito, né? Mas está sendo trabalhado. Quer dizer, num ritmo acelerado. Antes não correu isso no mundo. Agora está acontecendo. Mas o que a gente precisa fazer? Fortalecer o sistema imune. Primeira coisa. Exatamente, porque o que for pegar, se for pegar e se acontecer, você já está com maior resistência. Você não vai facilitar o impacto para aquilo piorar. Então, o sistema imunológico é essencial. É essencial. Você vê, né? Tudo começa com o quê? Com a gente se cuidar bem. E começa com coisas simples. Você tem que ver a sua alimentação. A gente faz o contrário, né? Agora que está numa situação assim... Então, agora que está em casa, poderia se alimentar melhor, não pior. Não estou dizendo em quantidade. Agora até tem variedade, não faltou nada. Né? Qualidade, então, né? E quantas pessoas também não têm acesso a uma alimentação adequada? Seja por não terem possibilidades financeiras, condições, ou seja também por não terem tido uma orientação adequada. E isso pula, né? Quando a gente vê no caminho da saúde, muitas vezes ficam buracos. E não se fala de determinadas coisas muito importantes, que precisa chegar à tona, precisa chegar perto das pessoas, as pessoas precisam compreender isso. Aliás, eu penso que todas essas coisas deveriam ser ensinadas nas escolas. Com certeza. Né? Que é desenvolvimento para a vida. A gente não teria o tanto de doença crônica, né, Sérgio? Então, é isso aí, é isso aí. Você vê, antigamente... Né? Então... Porque a partir daí que começa a ter os problemas do futuro. Aí eu posso falar de Alzheimer, de Parkinson, de outras doenças que que eu nem vou citar aqui agora. Exatamente, exatamente. Quer dizer, ainda precisa se mudar a consciência de que o foco é na doença. O foco não é na doença, o foco é na saúde. A doença é o sinal. Só que a gente chega na doença quando a gente não tem o quê? Quando a gente não tem... A doença vai ocorrer em todos nós, a gente vai ter alguma doença, alguma situação, mas como eu vou me encontrar nela? O quanto eu fiz de prevenção para enfrentar aquela etapa? O quanto eu quero envelhecer bem, por exemplo? Né? Porque uma coisa é eu envelhecer bem, outra coisa é eu envelhecer ruim. Aí, além de dar trabalho para todo mundo, né, eu não consigo sentir o melhor da vida. Veja que coisa, né? Então a gente precisa... da vida, né? Quando a gente tem mais tempo para poder aproveitar da vida, tem conhecimento, tem sabedoria, tem tempo, independência, você acaba não tendo. E exatamente. O caminho contrário agora. É por isso que você e profissionais dessa área, né, que seguem esse elo mais preventivo, estão brigando tanto, né? É isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe Samira, que há anos, eu falei até em programa da rádio, né? Quando eu retornei para a rádio, nos primeiros programas ali, eu falei uma coisa, e também em cursos, etc., que me veio, que é o seguinte, eu falei, olha, quando aparecer, vocês estão pensando que uma coisa gigantesca pode aparecer, que pode parar tudo, que pode derrubar as grandes estruturas, que pode mexer com todo mundo, mas se aparecer um vírus, que você não vê, que é minúsculo, você vai ver o roda-moinho que isso vai fazer. E é exatamente isso. É isso aí, é isso aí. Né? Porque não foi nem exatamente... Até por relatos anteriores você traz essa informação. O mundo isso aí. para. Você também você utiliza você tem uma área do teu trabalho que você chama medicina indígena. Isso. Você até tem um curso relacionado a esse tema também. O que eu entendo pela medicina indígena?
A medicina, ela é uma prática, hoje é dado o nome medicina, mas é o quê? É a prática da vida em equilíbrio, da vida em saúde. E essa prática, ela foi utilizada por diferentes povos, não só agora na medicina moderna, né, através da ciência médica, da ciência da medicina, mas sempre foi utilizada por diferentes povos, dentro da sua cultura, né, étnica, conhecendo as plantas da sua região, ou os tipos de tratamento de acordo com aquilo que recebeu de geração a geração. Esta é a medicina indígena, que envolve o quê? Os grupos étnicos indígenas da América, começando com a minha tradição, Tubaguaçu, e com outras etnias da nossa América, que praticam esse processo de tratamento, que é a pagelança, né? Que é, você vê, tem um termo, o termo curandeiro foi um termo muito vulgarizado, né? Mas curandeiro envolve cura, né? Então, o que é o curandeiro? Curandeiro é aquela pessoa que aprende como praticar caminhos para a cura. É só isso? É lógico que depois tomou um outro sentido popular, pejorativo, né? De curandeirismo, tal. Até existe essa coisa, até na lei, né? Existe essa coisa, ó, isso é um curandeirismo. Não deveriam utilizar este termo, porque esse é um termo muito tradicional, né? Popular, mas tradicional, porque é aquela pessoa que pratica processos de cura. Por exemplo, fitoterapia. Indígenas, né? Exatamente. Acaba agredindo. Exatamente. Exatamente. Você vê, né? Eu estou lá na floresta e ocorre com uma criança, ou com uma mãe, ou com uma pessoa, uma certa situação. Ela começa a sentir sintomas, febre e tudo mais. E aí, da onde que eu vou buscar esse apoio? Da natureza. Se eu tenho esse conhecimento, eu vou buscar das folhas, das raízes, das cascas, das resinas, dos frutos. Daí que eu vou da terra, da própria argila, da terra, né, dos meios aos quais eu convivo. Então eu começo a trazer esse conhecimento e aplicar naquela pessoa para a produção terapêutica, para a ação terapêutica. Então, esse curso ensina isto. Como a pessoa praticar esses conhecimentos, provindo das ervas, das plantas, da natureza, e acaba desenvolvendo um caminho de formação. Então, aqueles que fazem, eles se formam, né? Se formam nessa área de tratamento, que é um tratamento natural. É um tratamento alternativo ao tratamento oficial, holístico, porque não vê só o físico, porque envolve também rezas, né? Envolve aspectos espirituais, de entendimento da vida, da natureza, do corpo, né? E, por exemplo, o corpo é visto como a natureza, o sangue são os rios, as partes mais úmidas do nosso corpo é a floresta úmida, a palma da nossa mão, a sola dos pés é a região mais seca. Então, toda essa característica e essas informações que são sabedorias tradicionais é aplicada no curso e é ensinado também para os alunos que realizam esse curso. Aí eles lá, bom, esse curso agora você está dando ele online, né? Mas ele online. É também prático, né? Isso, ele é muito prático. E até online, por exemplo, né? Eu fiz o curso Trouxinha da Vovó, que eu ensino como utilizar as ervas, fazendo a trouxinha e aplicando no corpo. Que esse é uma sabedoria de segredo milenar. Quais ervas, como é o preparo da erva, como faz essa trouxinha. E depois essa trouxinha foi para o meio rural, foi para os ribeirinhos. Os ribeirinhos utilizam as nossas avós e bisavós mais antigas utilizavam trouxinha para tratamento. E ali tinha ervas. Você falou dos ribeirinhos, eu fico imaginando lá no norte do país, quando para poder chegar, por exemplo, uma vacina ou um atendimento médico, tem que ir de barco. Essas pessoas não têm acesso e você, de repente, orientando, eles vivem disso, dessas trouxinhas que você acaba ensinando.
Exatamente. E a gente não precisa ir muito longe, não. Se a gente for em alguns lugares de Minas Gerais, a gente já vai encontrar situações assim. Da Bahia, a gente vai encontrar situações assim, né? Então a gente vai pegando o Nordeste, vai pegando o Norte. Então, e aí, o que que faz? A pessoa ficou mal, a gente fica aí numa viagem de 8 horas de canoa ou de voadeira para chegar em um ponto, para depois ainda ir na cidade para chegar num hospital? Não dá. A pessoa morre antes. Exatamente. Então, isso é necessário. Aliás, eu tive um projeto, que ele foi um projeto apresentado, mas ele não foi aplicado. Que eu até levei esse projeto para falar lá em Israel. Eu falei num congresso, né, de medicina integrativa sobre esse projeto que era para o SUS. Que era exatamente esse projeto voltado à trouxinha da vovó e outros agregados para agentes de saúde. Porque o agente de saúde, ele vai está numa determinada região, na periferia, onde for, numa comunidade, e que precisa auxiliar, e que não tem condições, ele pode auxiliar situações de inchaço nas pernas, situações com plantas medicinais, que vão auxiliar a pessoa a chegar ao hospital, chegar a esperar aquela consulta, entendeu? Porque uma consulta hoje não é simples de fazer, se demora bastante, né? Por mais que se fale, tem tudo, não é assim a realidade como a gente observa. Fora que mas não entrou. Ter um diagnóstico assertivo, né? Exatamente. Exatamente. Por isso, a gente pode... Os agentes de saúde, nesse projeto, era o quê? Os agentes de saúde auxiliar aquele momento, acompanhar, cuidar daquele momento até chegar ao hospital, ao médico, para receber a orientação correta e tudo mais. E ia passar nas UBSs, ia ter nas UBSs, mas não foi para frente, porque mudou, né? Tem o ritmo das eleições, muda, tal, então essas coisas acabam fechando determinado tipo de projeto, né? Que pena, mas a gente já está falando disso aqui de novo, né? De repente, uma porta se abre. Ô, Sérgio, a Célia está fazendo uma pergunta se a babosa serve para curar desbiose. Primeiro você tem que explicar o que é desbiose. Isso, desbiose é o excesso de bactérias dessas patógenas dentro do intestino. Quando essas patógenas, elas têm as colônias em maior quantidade do que os probióticos, aí nós temos a desbiose. Se a pessoa observar a língua dela, aquela parte branca da língua, ela pode escovar, pode limpar e volta de novo. Aquela parte branca são células mortas e também tem ali resíduos dessas bactérias. Isso é desbiose, o desequilíbrio da região intestinal, da microbiota intestinal. Então a babosa, sim, ela é uma das plantas utilizadas para equilíbrio da desbiose. Só que a babosa, o aloe vera, precisa ser pego, aquela gelatina, quando a gente abre a babosa, aquela gelatina, aquela parte gelatinosa dela que sai naturalmente, aquela pode ser ingerida. Não pode raspar a parede dela, porque se raspar a parede dela, na parede, essa parte gelatinosa da parede é tóxica. Então, ao invés de auxiliar, prejudica. Entendeu? Então, a pessoa abre o aloe vera, que é a babosa, né? Aloe vera é o nome científico dela. Sim. Abre ela, saiu aquela baba transparente, que é a parte gelatinosa, ali tem as substâncias para equilíbrio da desbiose. Só que não é só isso, não adianta só utilizar uma coisa, entendeu? A gente precisa colocar probióticos lá dentro, porque é um sistema, é assim, a gente precisa primeiro tirar a sujeira que tem. Então a gente tira a sujeira que tem. Para tirar a sujeira, imagina, a gente está vivendo aqui. Eu quero viver aqui. Como que eu vivo bem nesse ambiente? Dando comida para mim. E eu ficando confortável, protegido, eu fico aqui. É como as bactérias gram-negativas. Se elas têm um alimento que elas se alimentam, e se o pH da região está bem, elas se mantêm ali. Mas se eu alterar isso, se eu começo a alterar, dou o alimento para as probióticas e não para elas,
e começo a inundar, imagine que eu inundo essa sala com água, começo a inundar essa região com elementos, eu não aguento ficar aqui, com substâncias, eu não aguento ficar aqui, então eu saio daqui. Então eu preciso primeiro limpar. Depois eu preciso recuperar a região e recuperar, por exemplo, as bactérias na região. E depois eu preciso fazer uma cicatrização e, por final, fazer a manutenção. Então é um processo, é um caminho. É um caminho, Sérgio, mas tudo isso eu posso utilizar com o meu conhecimento, eu posso utilizar na minha casa, vou lá, pego a babosa e tal, mas tomando todo cuidado. Quando eu também vou utilizar os probióticos, eu também tenho que saber quais utilizar. Porque isso também acaba sendo individualizado, né? Então, exatamente, não tem como. Aliás, você vê, muitas pessoas vão direto e já compram um determinado probiótico que tem ali, uma coisa simples, tem ali 1 bilhão de bactérias, né? 1 bilhão de bactérias não chega na região intestinal direito, porque elas morrem antes, entendeu? Até chegar lá. O que acontece? Então, O gástrico não permite que elas cheguem? Exatamente. O que acontece? Quando ela bate ali no estômago, elas começam a morrer. Entendeu? E não chega a quantidade suficiente viva para colonizar a região. Já começa daí. Então tem a quantidade... Já começa daí. Já precisa ter a quantidade correta, precisa ter as cepas corretas para a condição. Entendeu? Mas, lógico, eu posso fazer a manutenção, né? Kefir, tem probióticos lá. Eu estou fazendo uma manutenção. É melhor ter alguma coisa de probiótico do que não ter nada. Mas, mesmo assim, para fazer um meio funcional, um pouco mais efetivo e melhor, eu preciso ter uma orientação individualizada, não tem como. Tá? Aí até uma nutricionista pode dar o teu trabalho, faz isso. Nutrólogo, uma nutricionista seriam os profissionais ideais para fazerem isso também, né? Isso. Hoje nós temos o quê? Nós temos nutrólogos, nutrólogos médicos, nós temos nutricionista, nós temos também pessoas especializadas em bactérias intestinais. Essas pessoas que trabalham na área da saúde, que se desenvolvem nesse aspecto, tem muito a contribuir nisso sim, sem dúvida nenhuma. E existem exames específicos para a gente saber como que está funcionando o meu intestino? Se eu tenho o número certo dessas colônias de probióticos trabalhando, ou se o déficit está grande? Então, existem vários tipos de exames. Não exatamente para isso, mas sim para os sintomas relacionados a isso, tem bastante exames. Mesmo os exames comuns, por exemplo, que a gente faz, que tem ali hemograma e mais o exame bioquímico, que mostra ali gama-GT, perfil inflamatório, insulina de jejum, né? A gente vê o nível da glicose. Com esses parâmetros, dá para se entender a condição que se encontra a pessoa. Fora a avaliação clínica, porque a pessoa fala o que ela está sentindo, né? Então, supomos, a pessoa, ela se sente bem, mas quando ela se alimenta, ela fica estufada, com má digestão. Então, a gente tem uma acidez maior aí, uma hipercloridria, né? Uhum. Ou a pessoa, ela se sente mal, pesada, estufada, mas quando se alimenta, fica bem. Ela tem uma hipocloridria, uma falta de ácido clorídrico. Então, a observação clínica, ela é muito importante para identificar realmente o ponto aonde precisa ser trabalhado. E os exames... Com o médico, né? A conversa com o médico. Com o médico... Com o profissional. Com o profissional da área de saúde. A conversa ali, né, é importantíssima, porque após isso, os exames vão dando os outros parâmetros ou vão investigando mais coisas, até onde atingiu, né? Qual outra área que pode ser atuada, de que forma, que caminho, né? Então é assim. Entendi. Você realiza consulta para que a gente possa verificar também
quais suplementos o meu corpo está precisando, como eu posso melhorar meu sistema imunológico, e etc. Você faz esse tipo de consulta também? Eu faço. Eu faço. Então, normalmente o paciente, quando ele vem, eu já falo, olha, você apresenta os seus exames que você já tem para a gente observar. Então, eu já começo também observando os exames. E a partir daí a gente faz todo um levantamento daqueles nutrientes adequados que a pessoa precisa, tanto no que diz respeito de complementação desses nutrientes no organismo dela, como também no que diz respeito da alimentação. Sempre com essa abordagem holística, ampla, integrativa, como eu estou te falando. E aí também tem a questão, porque como eu reúno esses dois universos, quando a pessoa chega nesse caminho, ela vê que o emocional está pegando, que tem questões de situações, muitos pacientes observam a questão espiritual, então eu adentro também nessa área. Eu sou aquele ser que não tem o preconceito. Legal. Entendeu? Porque tudo é informação do estilo de vida daquela pessoa. Exatamente, exatamente. Ô, Sérgio, quando você falou lá no comecinho que a pessoa come, de repente ela se sente estufada, porque já no estômago, né? Já no estômago começa esse processo de que tem alguma coisa que tá errada ali, que não está funcionando. O consumo da carne faz com que o organismo passe por isso e prejudica também o intestino? Então, a carne demora muito para ser absorvida. Triturada, né? Exatamente. Quebra, né? Mas não é só isso. Supomos que a pessoa esteja com uma disbiose, excesso de bactérias, a maioria delas são gram-negativas e são as patógenas. Esse excesso, essas bactérias, elas têm um alimento. Esse alimento se chama aminoácido. E aminoácido é formador de proteína. Então imagine que a pessoa está com uma dieta errada, numa fase errada. Então ela está comendo muita proteína e ela está prejudicando mais o processo. Entendeu? Então tem isso daí. Então alimentos pesados... Cuidado com as proteínas então também, né? Cuidado com as proteínas também, porque elas são importantes, mas elas têm que ser consumidas de forma correta. Você vê que tem muitas pessoas que excedem no que diz respeito à proteína e dá sobrecarga renal, né? Muitos, então, até atletas. No começo ela está se sentindo bem, estou mais disposta, isso, aquilo. Só que depois, no futuro, os problemas começam a surgir. Porque força não é ter potência aqui de músculo. É muito além disso daí, né? Você vê aqueles casos que a pessoa, né? Ela acha que está forte, é um atleta, e de repente lá um osso parte, né? Ou seja, ela estava com osteopenia, osteoporose, o cálcio não estava fixando direito no osso. Por quê? Porque ela achava que estava forte, mas ela não estava tomando os nutrientes adequados, fazendo o caminho adequado, ela não tinha força nenhuma, entendeu? Era só uma imagem. A gente tem que transformar essa coisa só da imagem, né? Ô, Sérgio, eu tenho ouvido muita gente falar que, principalmente por estar em casa, tem tido muita vontade de consumir doces. E o açúcar, ele também afeta o intestino, né? E ele também afeta o fígado. Sim, sem dúvida. Além do pâncreas. Aliás, carboidrato também, massa, né? Porque vai lá para o fígado e vira açúcar. Então, aí que está. Açúcar é um meio oxidante, a glicose é um meio oxidante. Se sobrecarregar no sangue, pode provocar ou já estar mostrando que a pessoa tem um desequilíbrio. Voltou. Travou um pouquinho, tá voltando. Travou um pouquinho, mas voltou. Vamos lá. E tem uma outra questão também, que é assim, por que a pessoa busca açúcar? Né? Porque tem o quê? Ela tem uma necessidade que envolve aspectos emocionais, envolve ansiedade, né? Envolve aspectos emocionais e são fatores de reações orgânicas também. Entendeu? Quando a gente tem uma emoção, nós temos reação no organismo. Então, isso facilita determinadas reações orgânicas
acontecerem que nos levam a ter aquilo, a leptina, né? O hormônio que nos leva ao desejo maior para aquele doce. Está tudo ligado, né? Entendi. Agora, o problema é o seguinte, ou melhor, vamos dizer assim, a solução é a seguinte: o que eu posso substituir? Qual é o caminho de substituição? Então, se eu for adoçar uma coisa muito grande, por que eu não utilizo, por exemplo, banana para adoçar? Eu resolvi todo o processo? Não, mas eu diminuí o processo. Se eu for tomar um suco, por que eu não bato a fruta, ao invés de eu espremer a fruta, que ali tem mais frutose, que é 100 vezes mais pior do que a glicose? Entendeu? Então, tem caminhos que eu posso ir substituindo e, pouco a pouco, educando o meu organismo, que quando a gente fala educar o organismo, significa uma amplitude bem maior. Educar a minha emoção, meu sentimento, educar as reações químicas no meu corpo, porque você entende que a gente fica dependente das coisas. Né? Não vou colocar no mesmo peso, na mesma medida, mas é como o efeito de uma droga, entendeu? Nós temos substâncias que não são consideradas drogas, mas o nosso organismo, ele cria dependências tal como. E aí a gente tem aquela dificuldade de transformar aquilo. Né? Só não é chamado de droga. Eu quero mais, não é droga. Se eu como açúcar, daqui a pouco eu quero comer mais açúcar. Mais açúcar. Aí tem um processo também do aparelho digestivo com o cérebro, né? Porque aí tem um comando que está aí relacionado. Isso, é o chamado eixo intestino-cérebro. É um eixo desse sistema muito intenso, por isso que o intestino é reconhecido, né? É entendido como um outro cérebro, né? Por quê? Porque o que aconteceu no intestino acontece no cérebro, o que aconteceu no cérebro acontece no intestino, as informações do intestino, elas são enviadas para o cérebro, não adianta, essa ligação existe, tanto é que a gente pode tratar também situações como extrema ansiedade, quadros depressivos e tudo mais pelo intestino, não adianta só a gente tratar o cérebro. Não adianta só a gente trabalhar a serotonina, a GABA, a acetilcolina, os neurotransmissores, entendeu? A gente precisa tratar o intestino também, entendeu? Porque começa lá, Exatamente. Né? Exatamente. Tem alguns comentários aqui, um deles é que a gente também tem que lembrar, a gente falou da proteína porque eu falei da carne, mas a proteína vegetal eu posso consumir normalmente ou eu tenho que ter um controle? A absorção das proteínas, elas se diferem, né? Mesmo a vegetal para animal. Há uma certa diferença. Mesmo assim, eu preciso, nesses quadros, ter um controle, sim. Eu preciso melhorar a minha alimentação nesse período. Não é excluir, é melhorar a minha alimentação em relação a fibras que são solúveis na água. Por quê? Essas fibras, por exemplo, psyllium, fibras assim. Essas fibras, elas são alimento para os probióticos. Entendeu? E aí a gente aumenta, a gente tira a comida daquela que está fazendo mal e alimenta aquela que precisa aumentar a colônia para equilibrar o processo da região intestinal e, por sua vez, equilibrar o meio imune da região. Por isso, bom comer as verduras cruas também, porque elas são ricas em fibras. Muito bem. Então, se eu for suplementar também alguns nutrientes ou minerais, não importa, vitaminas, primeiro, para que eu possa aproveitar tudo isso no meu organismo, inicialmente eu preciso começar com a minha detoxificação. Exatamente. É isso aí. Esse é o caminho. Eu comecei a limpar o meu organismo completamente, aí sim, todos os meus suplementos, todo o dinheiro que eu vou gastar, ele vai colaborar para o bem-estar do meu organismo. Isso mesmo, vai fazer mais. Já conseguiu responder algumas perguntas que tem aqui no feed. Exatamente, aí que vai começar a fazer efeito mesmo, porque senão, não limpar o meio não adianta.
Mesmo que você tenha uma certa limitação, você tem procedimentos que podem ser feitos em casa, por isso que tem, por exemplo, o curso, né, e tudo mais. Você tem procedimentos que você pode fazer em casa e que vai lhe dar já acesso a isso acontecer e a absorção de nutrientes serem melhor, até da sua alimentação diária. Nada como a gente aproveitar esse período agora para se olhar mais e melhor, né, Sérgio? É verdade, é isso mesmo. Eu acho que esse é o caminho. O Instagram ainda não me deu os 2 minutos de aviso. Então, a gente já tem 2 minutos aqui. Então, esse período que a gente está vivendo, a gente já está trabalhando, está normal, mas a gente sabe que tem muita gente em isolamento. Então, nesse caso, esse é um período interessante para conhecer coisas novas e aproveitar que está em casa para praticar, né? Isso, exatamente, para colocar em prática, para mudar, para fazer a transformação, para se alimentar bem de bons pensamentos, de bons sentimentos, começa por aí, né? Focar naquilo que é e não naquilo que não é, não na doença e sim na saúde, não no medo e sim nas respostas firmes e internas que vai dar mediante a seja o que for que aparecer na sua frente. É esse o momento para o fortalecimento, esse momento de reunião, né? Esse momento de reunião. Para sair até melhor de tudo isso, né? Vai sair mais feliz e mais saudável. Exatamente. Não é verdade? Aliás, Samira, eu venho falando nas minhas lives, estou fazendo live toda terça-feira às 19 horas, ao vivo, né? Eu venho falando Xamã Cientista. Eu venho falando nas minhas lives exatamente sobre isso, certo? Sobre essa consciência da reunião. Vamos se reunir, né? Nós estamos reunidos em uma casa, nós estamos reunidos com as pessoas, né? da nossa família, nós estamos reunidos dentro de nós. Então, essa reunião é para produzir energia para depois ocorrer a nossa expansão. É isso aí. Então, a gente precisa dar esse tempo, a gente precisa trabalhar esse tempo, né? E posso fazer um gancho aqui, por isso que a gente precisa cuidar, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso pensamento, cuidar da nossa energia. Tá? Cuidar bem da nossa energia, da energia da casa. Começa a utilizar erva, gente. Tem tanta erva boa, queima erva, queima incenso, entendeu? Coloca aroma, tem óleos essenciais maravilhosos, toma banho de ervas, né? Banho de erva, que coisa melhor do que banho de erva. Aliás, eu vou fazer um curso, deixa eu ver aqui, é dia 11 de julho, que é um sábado, das 15 às 17 horas, ao vivo, que é um curso de banho de ervas. Tá? Oba! Pessoal, eu vou ensinar como fazer banho de ervas para dores no corpo, banhos de ervas energéticos, de proteção, de limpeza. Quer dizer, tem tanta coisa que a gente pode fazer, tanta coisa. Mas precisa fazer, né? Basta fazer. Olha, o Instagram já está me avisando que a gente tem 1 minuto e 42 segundos. Passa o site para as pessoas já anotarem também e conhecer todas as suas atividades e produtos. Gente, ele tem produtos incríveis. Tem, ó. Eu bastante uso na minha pele. Tem cosmético também. Tem um que eu estou usando na pele. Vamos lá. Também, exatamente. Então é xamacientista.com, xamancientista, xamancientista.com, já estou já. Mas tem o Facebook, tem o Instagram, @xamancientista, né, que é o Instagram. Tem o YouTube, que é o canal do Xamã Cientista. E tem o WhatsApp, pessoal que quer informação mais rápida. Olha aí, quer ver? É o 956067837. Eu posso pedir também para o meu elo aí colocar aí uma informação aí do WhatsApp. 956067837 ou 993403255. Olha, há anos eu falo tudo isso, né, do WhatsApp e tudo mais. Não, mas sabe o que é? Eu penso o seguinte, às vezes eu ocupo a minha mente com determinadas coisas e deixo outras para pescar na hora. Sabe como que é o negócio? Tá certo, é um exercício mental, tá certo. Sérgio Prankiewicz, amei essa nossa conversa. Tá terminando aqui, daqui a pouco eles apagam a gente. Eu quero dizer que eu estou muito grata por essa hora que a gente passou junto. Foi uma honra, é sempre uma honra conversar com você, Samira, e com todos os ouvintes da Vibe Mundial e todos que nos acompanham, nos assistem.